Bom, meu nome é Emily Andrade, eu sou contadora de histórias e eu estou com o celular na mão porque hoje é uma estreia. Eu fiz um roteiro na viagem e aí fiz no celular, então eu vou ficar olhando pro celular. Tá? Não estou no Instagram, eu estou lendo o roteiro, tá bom? Não tô fazendo uma live, não. E aí, só para começar, queria falar um pouquinho desse fazer, que é o meu fazer, né? Eu sou Gêmeos com Lua em Aquário, Marte em Libra. Ou vocês estão me ouvindo? Tá bom assim? Quer trocar? Vou trocar então. Tá um pouco abafadinho, né? Pronto? Oi. Ah, fica obrigada. O pessoal vai sentando longe, né? Não, então, claro. Pessoal que está chegando agora, a gente está começando uma conversa que a gente chamou de Histórias de Lá para Cá, da Perifa ao Centro, e a gente vai falar um pouco das narrativas de vida, das histórias dos fazeres das pessoas. E eu estava falando do meu fazer. O meu fazer, como eu disse, eu sou Gêmeos, com Lua em Aquário, Marte em Libra e mais um monte de coisa de ar. Então o meu fazer só podia ter a ver com esse sopro, com esse respiro, com essa brisa que é a palavra. Só que a palavra, essa repetição das histórias, né, que a gente repete tanto, e a minha história fica sempre marcada nos contos que eu conto. Então, contar história também é um fazer artesanal. Também é, não é com as mãos, mas é um fazer artesanal. E para começar, eu queria contar uma pequena história, juro que é curta. Só para dar um clima, né? Para maciar os ouvidos. Que é uma história que eu gosto muito de contar e tem a ver com esse papel que as histórias têm na nossa vida. E é assim. Era uma vez um rabino. E esse rabino era muito sábio. Todo mundo que tinha um problema ia conversar com ele. E ele, ao invés de dar um conselho, ele contava uma história. Era sempre assim. Se a pessoa estava triste, ele contava uma história, a pessoa ficava feliz. Se a pessoa estava com uma dúvida, ele contava uma história e resolvia a dúvida da pessoa. Era impressionante. E um dia um dos seus alunos chegou para ele e disse: mestre, como é que você aprendeu essa sabedoria de ter uma história para todo mundo que vem falar com você? E o rabino respondeu: isso me lembra uma história? E ele contou a história. E a história era a seguinte: era uma vez um moço que queria ser o maior arqueiro do mundo. Ele queria ser o maior arqueiro do mundo. Então, quando ele era bem jovenzinho, ele saiu de casa e foi viajar. Procurou todos os mestres arqueiros, todas as escolas, estudou durante muitos anos, e quando finalmente ele foi considerado por ele e pelos outros o maior arqueiro do mundo, ele decidiu voltar para casa. Fazia tempo que não via os pais, né? Tanto tempo se dedicando ao estudo. E aí ele voltou para casa, mas no caminho ele passou por uma vila. E nessa vila ele viu um troço impressionante. Em todos os muros, em todas as paredes das casas, tinha um alvo pintado e uma flecha bem no alvo. Mas tinha muitos, assim, mais de 100, e todos com a flecha no alvo. Então, o maior arqueiro do mundo pensou: bom, eu não sou o maior arqueiro do mundo, porque nem eu consigo acertar todas essas flechas em todos esses alvos. O maior arqueiro do mundo deve morar aqui. Então ele começou a procurar. E aí a cidade estava meio vazia, ele viu uma menina bem pequenininha, uma criança, chamou, a menina veio e ele disse para ela assim: menina,
você sabe quem foi o arqueiro que acertou todas essas flechas no alvo? E a menina falou, sei. Pois me conta quem que foi? Fui eu. Menina, você está falando mentira? Você está mentindo para mim? E ela falou, não, fui eu mesma. Ah, então você deve ser a maior arqueira do mundo, você tem que me ensinar. Você pode ser a minha mestra? E ela disse, posso. Então, por favor, me ensina. Ela falou, ó, eu posso te falar como é que eu faço. É que primeiro eu atiro a flecha e depois eu pinto o alvo. E o rabino olhou para o aluno e disse, comigo é a mesma coisa. Eu passei a minha vida inteira ouvindo, lendo e escutando histórias. E quando a gente passa a vida inteira assim, com a cabeça cheia de histórias, não é difícil encontrar uma coisa na vida para botar uma história em volta. Fim da história. Obrigada, eu adoro essa história. Meu sonho é ser esse rabino. Né? Bom, eu queria chamar o Léo Mello e o Ricardo Leal da Sede Cultura para contar um pouquinho desse encontro que vai acontecer agora. O Ricardo fugiu, só o Léo Mello, tá bom. Muito bem. Obrigado, Emily. Nossa, agora é complicado, né? Depois de uma história dessa, eu vir aqui falar para vocês. Mas, enfim, vamos lá. Na verdade, eu vou só falar um pouco do que vai acontecer aqui, né? O Sede Cultura foi convidado pelo Festival do Fazer para propor algumas atividades aqui, hoje e amanhã. E entre elas a gente propôs essa que é uma atividade que o Sede Cultura já realizou algumas vezes e que num outro formato ela se chamava Perifa Talks, que são falas inspiradoras das pessoas da periferia da cidade de São Paulo. Então hoje a gente vai ouvir algumas histórias muito interessantes da Adriana Barbosa, da Feira Preta, da Fabiana Ivo, da Banca, produtora social, e do Vitor da Trindade, que vai estar chegando daqui a pouco, e do Santídio, que está aqui, e que também é um outro artista que eu quero muito ouvir e conhecer você. E isso tudo faz parte de um dos programas do Sede Cultura, que é o programa de Jardim a Jardim. É um programa que acredita muito, eu acho que nisso, assim, né? Atirar uma flecha e depois pintar um alvo que possa juntar a periferia e o centro nessa pintura, né? Como é que as pessoas, as histórias que estão na periferia podem conversar com as histórias do centro da cidade a partir da arte, da música, da cultura, das histórias, das conversas. Então, é isso que a gente veio propor hoje, apresentar para vocês. E a Emily é que vai fazer essa anfitrionagem. Tá bom, vamos. Sou anfitrionadora. Obrigada, Léo. Então eu vou chamar nossos convidados. Eu não conhecia ninguém, uma tristeza, mas estou muito feliz porque posso conhecer agora, né? Então eu fiz uma sequência que no mundo das histórias, quando a gente vai contar a história, tem alguns lugares, né? Não é todo mundo. A gente costuma chamar os mais novos primeiro e os mais velhos depois. Um lugar assim de honrar esse percurso. Mas não é nada além disso, poderia ser o contrário, tá? Então eu vou chamar Santídio Pereira, venha, onde você quiser. Não sei nada daquele negócio de, como é que chama? Cerimonial, então não sei, você escolhe. O Santídio nasceu em Curral Comprido, no Piauí, em 96. Quem que nasceu em 96, gente? Pois é, Santídio. Nasceu de novo. Lá no Piauí, ele, pequenininho, começou a mãe veio para São Paulo, depois ele veio para cá, e numa organização que chama Instituto Acaia, ele entrou em contato com a arte. É isso? Estou lendo aqui, estou meio resumindo, uma coisa assim. Ele aprende ali, ele trabalha ali com xilogravura e desenho. O professor dele era o xilogravador Fabrício Lopes.
E aí ele é interessado em expandir seus conhecimentos sobre o universo da arte. Aí ele vai estudar História da Arte com o Rodrigo Naves. E ele, encantado com o trabalho do jovem, está escrito aqui, não sou eu que estou dizendo, ele assina a curadoria da primeira exposição que ele fez individual na Galeria Estação em 2016. Palma, gente. Ele nasceu em 96. Olha, a Fabiana, que eu vou chamar agora, a Fabiana Ivo, lindíssima. Tem uma escadinha lá, então tá bom. Fabiana, você vai chegando, eu vou falando. Ela é diretora pedagógica da produtora cultural e social A Banca. Pedagoga, graduanda em letras, educadora, linda. Palmas! Eu que agradeço. Tem entre... Quê? Conhece ela? Eu não conheço, vou conhecer agora. Tem entre seus trabalhos a coordenação pedagógica da ANIP, Aceleradora de Negócios de Impacto da Periferia. É transversal em sua fala a necessidade de ocupação imediata de mulheres no ecossistema de negócios de impacto. Amém. Só não estou aplaudindo porque minha mão está ocupada. Agora eu vou chamar a Adriana Barbosa. Cadê ela? Ai, mulher! Agora deixa eu dar um beijo. Adriana, mais palmas, gente. Você vai por aqui? Ali, tá bom. A Adriana é criadora da Feira Preta. Gente, maior evento de cultura negra da América Latina, que neste ano chegou à sua 17ª edição. Vamos bater mais palmas? Maravilhosa. A Feira Preta se transformou numa plataforma social que dá vazão aos talentos e empreendedores, com atividades o ano inteiro de formação, incubação e aceleração de negócios. Em 2017, a Adriana foi eleita por uma comissão internacional que a incluiu na lista dos negros mais influentes do mundo, eu diria, das negras, né? Palmas para ela. E o nosso último convidado, o Vitor da Trindade... O que eu fiz aqui? Vitor da Trindade. Ele chegou? O que eu faço? Eu anuncio... Eu falo dele agora ou quando ele chegar? A Fabiana está aqui. Espero ele chegar, né? Aí ele vai entrar de mansinho e a gente dá a palavra para ele, né? Então, assim, já que a gente está falando de histórias... E aí, vocês podem escolher a ordem que vocês querem falar, se vocês querem seguir essa mesma que eu propus. Eu queria deixar uma pergunta para guiar. Eles vão contar um pouco a história deles, mas quem tiver pergunta, a gente tem um tempinho no final da narração para fazer perguntas e comentários. E vocês, entre vocês também, se quiserem, tá bom? Então, vocês têm os 10... Se vocês quiserem que eu fique aqui ajudando no tempo, eu ajudo, dou um toque. Porque se for que nem eu, dispara a falar, nunca mais para. É bom, né? Então eu fico ali de relógio. E aí a pergunta que eu queria propor para essa moldura da história que vocês vão contar, porque a história de vocês e de todo mundo é imensa, mas hoje nesse pedacinho, seria assim... Qual história o meu fazer conta? E aí, é isso. Quem começa? Primeiro, boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom, também estou bem. Eu conto a minha história, o meu fazer, conta muito a história da minha família. Eu venho de uma família de mulheres negras. Eu fui educada por bisavó, por avó, por mãe, e tive uma menina, então são muitas gerações de mulheres. E há uns 18 anos atrás eu decidi trabalhar especificamente
com a cultura negra, com a valorização da cultura negra, com a valorização da intelectualidade, do fazer da população negra. Então, o que eu faço tem muito a ver com a história da minha família e com a história de muitas mulheres negras. A minha avó veio para cá, para São Paulo, do interior de São Paulo. Ela veio com 12 anos de idade e ela foi trabalhar na casa de uma família. Nessa família ela ficou por mais de 60 anos. E ao vir para cá, minha bisavó teve que vir também de Barretos para cuidar de mim, dos meus irmãos. E eu cresci com essas mulheres tentando dar conta da vida, né? O salário da minha avó ela era chefe de família, era o que sustentava, embora minha mãe trabalhasse, mas a grana que a minha mãe tinha era mais relacionada no cuidado comigo e dos meus irmãos. E minha bisavó, que tinha um afeto pela filha dela, sempre tinha uma preocupação da filha dela estar trabalhando muito. Como ela era empregada doméstica e trabalhava às vezes de segunda a segunda. A minha mãe, quando nasceu num quarto de empregada na casa dessa família. Então, demorou muito tempo para minha avó conseguir comprar uma casa e reunir toda a nossa família, né? E aí, ao ver a filha dela trabalhando, ela sempre criava alguma coisa. Adriana, eu vou criar coxinha, você vai vender a coxinha. Depois, deu certo a coxinha, eu vou criar o marmitex e você vai lá vender o marmitex. Deu certo, as pessoas gostam, eu vou abrir nossa porta de casa e vou servir aqui comida caseira, as pessoas vão gostar, ter a experiência da comida caseira. Então, eu aprendi com a minha bisavó um contexto do afeto, mas também, ao mesmo tempo, da civirologia, que era, na verdade, a forma dela se virar para trazer dinheiro para casa, para ajudar a filha dela a pagar as contas, né? E nessa história, enfim, quando eu fiquei desempregada, o que eu fui fazer foi o que a minha avó fez. Tipo, olhar o que eu tinha dentro de casa e começar a vender. Eu comecei a vender as minhas roupas, montei um brechó. Assim como ela abriu a nossa despensa e pegou farinha de trigo, abriu a geladeira, pegou o peito de frango e fez a coxinha para vender. E nessa de eu fazer as feiras de rua vendendo as minhas coisas, eu comecei a perceber a ausência de negros ou a ausência de ter um espaço que pudesse estar toda essa intelectualidade, essa forma de fazer da população negra. E aí surgiu em 2002 a Feira Preta, que traz para um centro esse processo criativo, inventivo, traz as histórias da população negra, mas numa perspectiva de potência, né? Na condição de realeza, desse fazer e desse poder ancestral, do quanto que a população negra construiu, ajudou a construir esse país. E isso é externado, é expressado na sua forma de fazer, na forma de falar, na forma de se vestir, na melhor potência de ser. A gente hoje tem uma população negra que representa mais de 50% de negros autodeclarados, um processo de autodeclaração. E esse processo de autodeclaração veio em função das ações afirmativas, do movimento negro organizado, do processo cultural, da própria família Solano Trindade. Veio de muitos processos para a gente chegar hoje e ter essa representatividade forte, né? Só que isso foi um processo, foi um percurso que a gente fez para chegar até aqui. Então, aprendi muito com a minha família também esse processo dentro de casa, de lidar com os processos de desigualdade, a todo momento ter que superar para poder dar conta da vida. E hoje a feira nada mais é do que uma plataforma de muitas histórias. A minha história entrelaçando com a história da minha bisavó, entrelaçando com a história da minha mãe, da minha avó que é viva ainda e toma conta da minha filha e toma conta de mim. A história de muitas mulheres negras. No que eu faço, esse ano a gente está rodando 10 estados, fazendo encontros com mulheres negras, né? E eu vejo as histórias dessas mulheres negras, são as minhas histórias, são as histórias da minha avó, são as histórias ancestrais. Então, nada mais é do que um grande hub de muitas histórias que conta a história do Brasil. Na verdade, essas mulheres contam a história do Brasil, do que a gente é. Mas a gente vai tratando. Meu nome é Gabriela, prazer em te conhecer.
Eu conheci a Feira Preta quando eu era mais nova e eram meus amigos que falavam, eu vou lá porque é um lugar que tem um som legal, tem expositores. E agora eu conheço como expositora também. Você tinha dimensão de como a Feira Preta seria importante pra gente? Você tinha dimensão que chegaria nesse patamar? Oi, tá. Não, eu não tinha essa dimensão, porque quando eu comecei a fazer a feira, eu era muito nova, tipo, tinha 20 e poucos anos, e o que eu queria era estar num espaço com muita gente e a gente levar as nossas coisas para vender, para a gente mostrar o nosso trabalho. Só que à medida que a feira foi acontecendo, eu vi a demanda que ia surgindo, as pessoas iam chegando, os empreendedores, os artistas, e foi tomando corpo. O que ela é hoje jamais foi pensada por mim há 18 anos atrás. Muito do que eu faço hoje foi construído por muito dessas pessoas que foram participando e que foram trazendo possibilidades. Então eu fui aprendendo também, eu não tinha dimensão que ia virar o que a gente faz hoje. Hoje, com a dimensão que ela tem, eu começo a pensar qual é o papel dela. Então, ao completar 18 anos, eu fico pensando numa geração hoje que tem 18 anos. Uma juventude negra que tem 18 anos. E fico pensando qual é o papel da Feira Preta para essa juventude, entendeu? Lá atrás era da gente se encontrar e fortalecer, a gente se reconhecer, eu olhar o seu cabelo e falar, caracas, eu quero ter esse cabelo, eu quero usar essa roupa, eu quero usar esse brinco, eu quero ouvir esse som. Hoje, esse tipo de informação, ele está aí, ele está mais disponível. E qual é o papel da Feira Preta diante desse momento que a gente tem hoje, entendeu? E essa é uma reflexão que a gente vem fazendo constantemente. E esse ano o tema é passado, presente e futuro, que é pensar o passado, quais são as nossas histórias que nos trazem até aqui. A feira não inventou a roda. O empreendedorismo negro no Brasil, ele é de pelo menos 131 anos. A minha bisavó, quando ela fala, vou fazer uma coxinha, a mãe dela fazia, ela é de 1917. O processo de abolição terminou em 1888, a mãe dela foi escrava. Então, eu não inventei a roda, a feira não inventou a roda, muito do que a juventude faz hoje não inventou a roda, porque são coisas que foram criadas cíclicas, né? E quando eu penso hoje no presente nessa juventude, como é que ele pega o bastão e segue para frente de uma forma estratégica, reconhecendo essas histórias do passado. E quando, ao se projetar no futuro, que a gente hoje fala muito de afrofuturismo, que está na moda, mas eu só projeto o futuro olhando essas histórias do passado, quais são as histórias que nos trazem até aqui, que esses passos foram construídos por muitas mãos. Então, hoje o papel da feira é olhar um pouco para isso e ter uma incidência mais estratégica diante dessa construção e diante do contexto político e econômico que a gente tem hoje. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua história. No meio do caminho, chegou o nosso último convidado. Vou apresentar ele para vocês. Deixa eu achar aqui. Detestei esse negócio de celular, gente. O papel é melhor, né? O Vitor da Trindade é formado em música popular, mestrando em etnomusicologia pela USP. É profissional da música brasileira há mais de 40 anos, ensinando e se apresentando como performer e músico através de 4 continentes, Ásia, África, América e Europa. No Brasil, apresenta-se como palestrante e professor de cultura afro-brasileira em espaços como MASP, SESC. E todos esses trabalhos, o Vitor está sempre preocupado em manter viva a cultura afro-brasileira, seguindo os passos de seus antepassados, Raquel Trindade, Margarida Trindade e Solano Trindade. Obrigada, Vitor, pela sua presença. Primeira pergunta é saber quando é que eu vou tocar na Feira Preta. Agora, é esse ano que é.
Boa noite a todos. Boa noite. A minha profissão, antes de tudo, é a profissão de herdeiro. Eu sou herdeiro de Margarida, sou herdeiro de Solano. Antes de Solano e Margarida, eu sou herdeiro de Manuel Abílio, de Emerência. Sou também herdeiro de mais gente para trás, mas eu só sei até aí. A minha avó Margarida e meu avô se juntaram e tiveram uma ideia de criar o Teatro Popular Brasileiro. O Teatro Popular Brasileiro era uma coisa que era para poder ver as pessoas negras mostrando o seu próprio trabalho. Isso foi na década de 50. Meu avô, nessa época, já tinha participado do primeiro Congresso Afro-Brasileiro, segundo Saloma Salomão, que é um grande mestre daqui de São Paulo. O meu avô foi quem indicou o caminho para que acontecesse esse congresso em Recife, levando pela mão Gilberto Freire, que é uma pessoa que escreveu bastante, claro que com alguns equívocos que a gente não é importante falar aqui, sobre cultura negra, né? Mas meu avô foi quem levou pela mão ele para estar com a comunidade negra recifense. Minha avó era paraibana, que era filha de índio com preto, e a mãe dela trabalhava como escrava e foi raptada por uma pessoa que levou para o centro de Campina Grande. E no centro de Campina Grande, minha avó foi criada dentro de um prostíbulo. Isso é que eu gosto muito de falar isso, que eu aprendi isso com a minha esposa, que me falou isso, que fez uma pesquisa sobre minha avó, que é aquela mulher bonita que está ali, chama Elis, né? E aí quando eu pensei nisso, né? O que é uma mulher, uma criança, estar com a mãe no prostíbulo? E aí minha tia me contava que a minha avó ali aprendeu a costurar, ali ela aprendeu a cozinhar, e as prostitutas, quando não estavam fazendo o seu métier, que é a palavra da moda no meu tempo, né, no de vocês já não é mais, né, quando as pessoas não estavam fazendo métier, estavam cuidando da minha avó, fazendo com que ela fosse essa mulher íntegra que ela foi até o fim da vida. E junto com meu avô, que era um poeta, que era um ativista da cultura negra, eles começaram com essa ideia do Teatro Popular Brasileiro. O que era? Era pegar as pessoas do povo para criar um teatro. Esse teatro que hoje está no filme Cidade de Deus, esses filmes que estão hoje, né, que são pessoas comuns que vêm para a arte. Meu avô teve essa ideia na década de 30, né, não foi nem de 50. E quando eles formaram o Teatro Popular Brasileiro, eles pegaram as pessoas da rua e falaram assim: vamos aprender a dançar as danças afro-brasileiras. Aí eles começaram a dançar o maracatu, a dançar o coco, a dançar o jongo, a dançar o cafezal, e aí receberam um convite para fazer uma viagem à Europa. E foram para a Europa na década de 50 apresentar esse trabalho num estádio de futebol. No caminho, minha mãe conheceu o meu pai e, como diz minha mãe, transaram no navio. E aí meu avô ficou muito injuriado da minha mãe ter transado. Ela falou assim: como o senhor é todo comunista, com toda essa conversa, agora só está... Ele falou: não, comunista, filha é filha, vai ter que casar. E aí minha mãe teve que casar em Varsóvia com meu pai, que era o Gandhi Candomblé, como eu também sou. Minha mãe, nessa época, era dançarina do grupo e meu pai tocava o atabaque no grupo do meu avô. Esse grupo voltou para São Paulo e essa ideia continuou na cabeça do meu avô e da minha avó. O meu avô e a minha avó ficaram tentando manter essa história e eles foram convidados para vir morar em Embu das Artes, que é essa cidade que fica a 25 quilômetros daqui, né? E ali, quando eles chegaram, eles foram convidados pelo mestre Assis para ficar no barraco do Assis, que era perto de uma lagoa. Era um barraco mesmo, não era forma de falar, não era o favela chique, era um barraco real, né? E ele enfiou 40 pessoas nesse barraco. Até hoje eu não sei como ele fez isso, né? Mas eu sei que 40 pessoas ficaram nesse barraco e fundaram ali o movimento de arte de Embu das Artes, que na época só se chamava Embu.
não se chamava Embu das Artes. Em 74, o meu avô morreu e a ideia permaneceu. O grupo folclórico se manteve, né? E vinham intelectuais, dançarinos, artistas de São Paulo para participar do grupo dele em Embu das Artes. Quando ele faleceu em 74, minha mãe manteve essa ideia, a ideia de manter a cultura negra viva naquele pedaço e também aqui na capital. E nessa coisa a gente recebeu Desmond Tutu aqui em São Paulo, dançamos o maracatu na Praça da Sé, fizemos candomblé, espetáculos de candomblé com na época, bispo na Praça da Sé. Então foi muito forte esse trabalho. Quando ele faleceu, minha mãe continuou com a ideia. Em 84, ela ganhou um terreno em Comodato por 50 anos para que ela fizesse o Teatro Popular Brasileiro como um espaço físico. E aí o camarada falou assim, olha, se a senhora conseguir fazer com que esse terreno funcione, daqui a 50 anos a gente renova esse contrato. Juntou-se um grupo de artistas, fizeram, eu ainda era muito moleque, não era tão moleque não, fizeram uma casa de pau a pique, em que minha mãe morava, que na época, para ser artista negro, era muito mais complicado, então ela tinha muita dificuldade de pagar os próprios aluguéis. Então acontecia de muitas vezes ela ser despejada, ou então às vezes ela ter que mudar para uma casa menor, e sempre menor, né? E aconteceu que nessa época ela fez essa casa de pau a pique onde ela morava. Depois esse mesmo grupo se juntou e fez um galpão também de pau a pique, de 30 e poucos metros, onde o povo ensaiava. Passou-se mais um tempo, esse galpão de pau a pique passou a ser de alvenaria. Depois, mais um tempinho, esse galpão de alvenaria teve uma segunda reforma. E hoje tem um teatro lá, nos chama Teatro Popular Solano Trindade, que é essa ideia viva, essa ideia concreta, que cabe 400 pessoas. Vocês têm que ir lá ver e ver o que acontece nesse espaço. Lá a gente tem aulas diárias de cultura negra, iniciando na segunda-feira com aula de dança afro-brasileira para crianças. Na terça-feira tem percussão afro-brasileira e danças regionais. Na quarta-feira tem capoeira regional. Na quinta-feira tem um dia de tambor voltado à cultura dos orixás. Na sexta-feira a gente recebe grupos de fora que queiram dar aula lá, que queiram ensaiar. No sábado ensaia esse mesmo grupo folclórico que iniciou lá na década de 50, que ainda tem remanescentes com netos e bisnetos dançando, não só da minha família, mas da família dessas pessoas que iniciaram lá atrás. Desse grupo participaram Geraldo Filme, daqui de São Paulo, Milton Gonçalves, do Rio, Oswaldinho da Cuíca, de São Paulo, e muita gente que está grande hoje no teatro, na dança, na música, participou desse grupo. Eu fiquei como presidente desse teatro a partir de 2018, com o falecimento da minha mãe. Então, a minha parte, a minha herdade se inicia no ano de 2018. A minha geração precisou da universidade, né? Precisou da universidade porque a gente precisa falar outras línguas além da nossa. E não falo das outras línguas estrangeiras, como explicou a necessidade de falar a língua estrangeira Abdias Nascimento, quando ele foi no congresso em Durban e descobriu que não adiantava ninguém ir a um congresso se não aprendesse inglês. Então, como é que a pessoa ia para o congresso e não sabia falar a língua? Então, não foi só essa língua que foi necessário aprender para esse meu grupo. Foi também necessário falar uma língua. A minha professora me perguntou e eu vou responder da mesma forma que eu respondi a ela. Ela me perguntou o que eu fui fazer na universidade. Eu falei, olha, eu vim aprender língua de pessoas brancas, né? Porque uma outra língua é uma língua de uma outra comunidade, uma língua do outro mundo. E a partir dessa necessidade, eu vim também fazer esse mestrado na Universidade de São Paulo, porque eu escrevi sobre o Ogan Labé,
que é meu cargo no Candomblé, e a partir desse meu escrito eu descobri que eu precisava falar mais sobre o Ogã, e ainda mais, e aí eu fui para fazer esse mestrado em etnomusicologia, e o meu tema é também Ogã. O meu trabalho, ele é bem parte dessa herdade. Eu trabalho na minha música com os ritmos afro-brasileiros, claro que bastante misturado com todas as línguas musicais que tem hoje. Eu tenho 5, 6, 7 discos próprios, o primeiro e o segundo gravados na Europa. O terceiro se chama Revista Bexiga Oficina do Samba, que é uma pesquisa que a gente fez por um ano no bairro do Bexiga sobre o samba do Bexiga. Esse projeto foi sustentado pela Petrobras e foi um bom projeto. Conseguimos fazer um songbook, fizemos uma ONG em parceria com o Teatro Oficina, tivemos 50 convidados tocando, inclusive a Escola Vai Vai e vários outros pesquisados que participaram desse songbook e desse CD. Depois fizemos mais um disco na Europa, que foi em parceria com uma banda da França, uma banda de Marseille. Esse disco não foi lançado no Brasil, só foi lançado lá. Depois teve mais um disco, que é o primeiro autoral nosso, que foi lançado aqui em São Paulo, no ano de 2014, e 2015 eu fiz o meu primeiro CD solo, que se chama Ossé, que pode baixar, viu, galera, na internet, Ossé com 2 S, é de grátis, e ele tem todas as poesias que eu pude musicar do meu avô Solano Trindade, né? Então eu sou sequência dessa família, sou sequência desse trabalho. Meu último trabalho se chama O Moloyê, que é um trabalho que eu ainda estou fazendo, que é o último cargo que eu tenho no Candomblé, que é o cargo que cuida dos outros cargos, porque eu sou o Ogã mais velho da casa, estou há 33 anos lá, é tempo pra caramba, achei o querido. Estou lá há muito tempo e estou dando sequência com esse disco, né, com essa proposta de fazer a música do Candomblé com o sustentamento do ritmo Candomblé, com a melodia do Candomblé, mas com a instrumentação profana, né? A instrumentação profana da diáspora. Né? Então esse o meu trabalho, estou há 40 anos fazendo isso. Meus filhos são artistas, eu tenho 6 filhos. O mais velho é o único que correu de ser artista, mas trabalha com arte, ele se formou em administração, mas é o que cuida do trabalho da família. O segundo é um rapper, é o Zinho Trindade. O terceiro, ele é formado em produção musical e trabalha, claro, produzindo música. A quarta, ela é lutadora de jiu-jitsu. A quinta, ela está estudando cinema. E a sexta tem 15 anos e só zoa, graças a Deus. Né? Então, tá bom, é isso. O trabalho que eu tenho feito é voltado à cultura dos orixás. Meu aprofundamento é cada vez mais dentro da cultura dos orixás. É isso aí. Tem pergunta? Tem não, né? Perguntas aqui. Muito obrigada pelo tempo de vocês e compartilhar essas histórias. É muito importante. E eu sinto que nós brancos estamos também em um movimento de buscar essa universidade inversa. Então, tem se tornado cada vez mais urgente que a gente também esteja no universo de vocês, aprendendo qual que é essa linguagem para conseguir dialogar de maneira horizontal. Então, eu gostaria de perguntar como que... É uma dor minha, não sei de quantas pessoas, mas como que a gente faz para se aprofundar, lógico, além de conexões genuínas como essas, mas como que a gente faz para se aprofundar nesse universo de uma maneira respeitosa e sem roubar o lugar de fala? Então, essa é a minha dúvida. O meu avô, no livro dele,
ele escreveu, eu não sei repetir com as palavras exatas, né? Mas ele fala que o que a gente propõe é uma proposta de igualdade. Eu não quero que as pessoas brancas sejam menos que eu não quero que as pessoas brancas sejam mais que eu. E que a única coisa que nos diferencia é a nossa cultura, né? A cultura das pessoas europeias, né? De ascendência europeia, e a cultura das pessoas de ascendência africana, ou nipônica, ou seja lá qual for. Então, a grande diferença do ser humano é essa diferença. Então, qualquer pessoa que esteja com um movimento de melhorar, ou de organizar, ou de dialogar com essa horizontalidade, ela está fazendo o movimento certo. É claro que você pode errar, você pode cair em buracos, você pode tropeçar, você pode bater com a cabeça, você pode esbarrar em alguém, mas isso são acidentes do percurso de que toda a luta tem, né? Nenhuma luta é diretamente fácil. Não existe um caminho reto ou um caminho exato. Existe o caminho sempre do diálogo, o caminho da troca, o caminho do aprendizado. E a partir disso, se as coisas forem se movimentando, a gente vai crescendo, a gente vai, mesmo num momento de grande retrocesso, como esse que a gente está passando, a gente ainda tem gente que quer fazer esse movimento. E, na realidade, as pessoas que não querem é uma minoria muito ínfima mesmo, né? Apesar do alarde, né? É uma minoria muito pequena. Infelizmente, foi a minoria que ganhou a encrenca, né? Mas qualquer movimento, ele é bom, seja lá qual for, né? Perguntando, trocando ideia, indo no terreiro de candomblé, indo na favela e ver que não é só assim o que se fala, indo na comunidade negra e ver se você cabe no lugar, se você não couber, não coube, né? Aí você vai na nipônica, ou então ficar só na branca, né? Então sempre tem um lugar para cada ser humano e cada um procura o seu lugar do seu jeito, da sua forma, né? Tá, respondi? Oi, consegue me ouvir? Ok. Salve, que é da onde que eu veio, é a forma que a gente normalmente consegue se falar, né? Montumbá, Montumbaxé, que é da onde recentemente também eu venho falar, né? Então, sou Fabiana, represento uma produtora cultural e social chamada A Banca, que fez com que, no decorrer de uma história, hoje de 18 anos da Banca, né? Então a gente tem aí quase a mesma idade, né, Adri? De trabalho, fez com que meninos e meninas se acreditassem. Eu venho de um bairro chamado Jardim Ângela, um dos bairros mais violentos do mundo na década de 90, né? Um bairro que ele serviu para muitas teses de mestrados e doutorados, para pesquisas acadêmicas, de tanta juventude que se matava em nome de sei lá o quê, né? E, enfim, e aí nesse decorrer dessa trajetória toda de percas, o rap mostrou pra gente que era possível de ter uma identidade, e foi falado pra gente, diferente do que a escola nos propunha, que era possível da gente se respeitar, que era possível, a partir de uma identidade própria, regional, a gente poder se olhar e parar de se matar. Esse nome desse grupo, para mim, tem muito respeito, se chama Racionais MCs. Foi a partir de ouvir, de escutar Racionais MCs, que jovens, não tão jovens mais como eu, com 40 anos hoje, sobreviveu à década de 90, né? Então, é desse lugar que eu vim contar um pouco da nossa história. A gente não tem vergonha nenhuma de dizer desses índices ruins, porque a gente vem propondo no decorrer dessa história que esses índices venham diminuindo, muito por uma polaridade de trabalho desenvolvidos em diferentes frentes, desde a Igreja Católica aos terreiros que lá estavam presentes, dos grupos de rap ou dos grupos dos maracatus que estão nas casas de cultura. Então a gente vem propondo uma eminência de atividades frequentes, né? E fez com que a gente saísse desse índice bastante ruim e que de alguma forma serviu para nos reunir, para nos juntar. Porque se a gente for olhar só o lado negativo da história, a gente não estaria nem aqui, né? Então a gente aprendeu com muita dor como sobreviver,
Hoje de manhã a gente estava numa escola aqui próxima, colégio particular, dando aula, e a gente falava exatamente disso. Foi na ausência de tantas possibilidades que a gente se possibilitou a ser mais, como diria Paulo Freire. Né? Então é nessa proposta que a gente vem contar um pouco da história. O meu fazer, ele está ligado diretamente com o rap. A produtora da qual eu faço parte nasceu numa garagem, em plena muvuca da década de 90, né? Quando uma rua de cima não podia falar com a rua de baixo, ou quando um bairro não poderia se encontrar com o outro, porque nós tínhamos guerras de gangues inexplicadas, né? E nessa garagem, um DJ, chamado DJ Bola, que amanhã vai estar aqui nesse palco, esse DJ teve a capilaridade de pensar, para além de ser motoboy, de como é que ele poderia reunir os amigos deles que estavam se matando. E aí ele consegue, com um pouco do recurso que ele tinha de ser motoboy, a comprar uma primeira NK, uma picape, para quem não conhece, o famoso bolachão, vinil, né? Que hoje em dia está na moda, né? As pessoas agora voltam a comprar vinil. E eles juntavam um grupo de jovens que era possível de ser amigos, né? Que já eram amigos antes dessa criminalidade chegar até lá, e ouvir música, se juntar numa garagem para ouvir música. De 5 foi para 10, de 10 foi para 15, de 15 ficou para 50, daqui a pouco estava a rua inteira se juntando. E era um lugar que as pessoas poderiam se encontrar. Era um lugar que as rixas ficavam de lado. Porque o rapaz da rua de cima, que não falava com o rapaz da rua de baixo, ia lá, escolhia um som e eles escutavam juntos. Isso para a gente virou uma moeda muito grande de pertencimento. Quando os índices só estavam mostrando que a gente estava se matando, existia uma garagem no meio de um bairro chamado Nakamura, com um índice de desenvolvimento humano baixíssimo, com todos os espaços de lazer negado, sendo uma única frente para as pessoas poderem se juntar, né? Então, a partir daí nasce a banca. Nasce nessa proposta de juntar meninos e meninas. A banca, para a gente, é uma gíria da década de 90. Era uma banca de pessoas, era uma banca de brothers, uma banca de manas, né? E aí nós nos transformamos na Banca Audácia Jovem. E no decorrer da nossa história, a gente vem trabalhando com trajetórias a partir da música. Então, tudo nosso hoje é a partir da música. Se vocês forem lá no nosso escritório, vocês vão ver que a música é latente no nosso dia a dia. Mas a gente não só ficou na música. A partir da música, a partir do que o Racionais nos disse, que a gente poderia ser mais, né? Que a gente poderia se respeitar, que a gente poderia compreender que o nosso inimigo era outro, que não era o cara que tinha a mesma cor, que não era a mina que tinha a mesma cor, que estava nas mesmas dificuldades, né? E que ajudou a gente a compreender, porque a gente sempre fala, eu e o Bola de modo especial, porque a gente tem aí os quarentões, né? Então a gente vem dessa geração, que o vinil chegou pra gente antes do livro. Então a história preta, que o Vitor narrou aqui agora, ela chegou pra gente a partir dos vinis, né? Essa história toda que a Adriana traz pelo fazer das avós, chegou pra gente a partir de um cara chamado KLJ. E a gente fala disso o tempo inteiro, né? Porque pra gente isso tem um marco e tem uma importância. A banca, no decorrer da sua história, foi vendo possibilidades, então a gente começou a discutir o rap dentro das escolas públicas, o rap como identidade, o rap como potência de discutir o empreendedorismo, esse empreendedorismo que está posto há 131 anos nas periferias do Brasil e que pouca gente falava sobre, né? O empreender, quando a gente queria fazer um show, era passar de comércio em comércio, pedindo recurso para a gente poder locar um caminhão, que nada mais era do que um caminhão do depósito da rua de baixo, que a gente colocava uma lona e que ali subia 3, 4 pessoas para cantar. E que nesse dia a paz reinava na quebrada. Ninguém se matava, né? Então esse lugar para a gente ele é muito caro, ele é muito precioso. E nesses 18 anos de história a gente foi entendendo que a educação era parte e uma premissa importante quando a gente estava discutindo cultura. Então a gente começa a adentrar para as escolas. Nenhum de nós no primeiro momento se adapta às academias. Fomos para a academia para brigar muitas das vezes porque a gente não se sentia representado. Não tinha as nossas bibliografias da quebrada dentro da academia, portanto, para a gente não tinha sentido de estar lá. E isso vem decaindo, né? Hoje a equipe da banca tem diversas pessoas, tem uma nova geração na equipe da banca, mas que foi se formando de forma muito genuína, da escuta de vinil, de uma literatura marginal, porque a gente descobriu que a periferia tem uma potência muito grande de escrita,
e que a escola não nos trouxe, que a escola nos negou conhecer, né? Então, o bairro do qual eu venho tem o maior sarau da América Latina, que é a Cooperifa. Isso foi criado por alguém que acreditou que tinha potência dentro de um boteco de reunir pessoas, não para um enfiar o dedo na cara do outro, embriagado e querer arrumar treta, mas de construir educação, né? Então, olhar para esses lugares que muitas das vezes não tem nenhum tipo de recurso financeiro, mas que tem muito recurso intelectual, é algo que para a gente é de fundamental importância na banca. Então a gente reuniu as histórias do vinil, a gente reuniu as histórias dessas literaturas marginais, que é assim que a gente chama. Então a gente foi conhecer Ferrez, fomos conhecer Sérgio Vaz, fomos conhecer mais recentemente, né, as meninas foram ocupando também esse lugar, as mulheres pretas foram ocupando esse lugar. Então a gente tem Jennifer Nascimento, a gente tem Carmen Faustino, a gente tem um seleto grupo de mulheres e de homens que escrevem a partir do seu dia a dia. E isso nos foi negado lá atrás. Então a gente reúne tudo isso e traz para discutir os nossos materiais. A partir daí, a gente começa a construir uma metodologia própria e um método que a gente desenvolve algumas empatias, e uma das principais empatias que a gente gosta de falar é compreender que o nosso inimigo não é o boy que está do outro lado da ponte, porque nós estamos do outro lado do Rio Pinheiros. E durante muito tempo isso foi um lugar muito marcado para a gente, né? A gente não poderia se relacionar com ninguém que estivesse numa classe social diferente da minha, porque automaticamente ele era meu inimigo. E a gente vem se desconstruindo nesse sentido, compreendendo muito mais o enredo da história, compreendendo muito mais quem eram os nossos inimigos, que quem dava canetada muitas das vezes não era esse que estava no mesmo chão, pisando no mesmo chão que eu, quem decidia matar a periferia não era esse branco muitas das vezes que estava morando no prédio no Morumbi, né? Mas quem era esses? Então a gente começa a compreender, estudando, chorando muitas das vezes, rompendo as nossas barreiras, né? Porque a gente veio criado, década de 90, a gente tem um monte de barreira, no sentido de se sentir parte, né? A gente ficou segregado muito tempo no Jardim Ângela, segregado muito tempo na periferia. Romper com isso foi um processo. E aí a gente desenvolveu alguns serviços dentro da banca, que hoje somos em 9 pessoas, que vive a partir da música, que vive a partir da literatura marginal, que vive de vendas de serviço. Que lá atrás foi nos dito que a gente não teria essa capacidade, e que hoje a gente mostra o quanto que nós fomos capazes, e somos capazes de atuar em diferentes frentes, né? E essa história mostra pra gente um caminho que é de troca o tempo inteiro, né? Troca contra as pessoas de classes sociais, troca entre periferias, trocas entre homens e mulheres que são de fundamental importância. A gente não acredita hoje que a gente tem que ficar em nenhuma caixinha. E isso nos cortou muito, isso nos trouxe muitas cicatrizes, né? E o nosso principal remédio foi se reunir, né? Então sempre cabia mais um para trocar ideia. Então acho que muito próximo do que aconteceu no Teatro Popular, né? A gente foi se reunindo para ouvir mais músicas juntos, para compor mais músicas juntos, para fazer algumas leituras mais juntos. E aí a gente começou a misturar as quebradas, a gente começou a misturar pessoas de classes sociais diferentes. E hoje a gente acredita muito numa música, que amanhã vocês vão ouvir se estiver aqui, eu estou dando já os spoilers, que se chama de Jardim a Jardim, né? Quer se encontrar, quer se permitir, quer trocar, né? Quem está junto comigo, que olha no meu olho, que acredita no que eu estou falando, que tem poder de escuta, ele pode andar do meu lado. A gente tem uma coisa que a gente aprende estudando um pouco mais, né? Porque no decorrer dessa história a gente foi rompendo com esses processos de não estar presente nas academias. Então alguns de nós chegamos na academia e buscou compreender algumas outras interfaces, que é isso, a gente vai buscar o conhecimento que nos foi negado lá atrás, até para que a gente tenha repertório de troca. E a gente foi aprendendo o quão fundamental é, né, se acreditar, criar uma identidade, né, trazer um perfil. Acho que isso é uma trajetória que a banca vem desenvolvendo, e aí mais recentemente, só para trazer, olhando algumas lacunas, né, de possibilidade de lugares que a gente gostaria de estar, porque a gente é bastante abusadas, a gente quer estar onde a periferia ainda não é possível de estar, exatamente para romper com essa ideia de que a periferia tem pouco a contribuir.
Então nós criamos uma aceleradora de negócios de impacto de periferia, olhando muito para fora da quebrada, identificando que existia uma cena muito grande, pulsante nas academias, ou de grandes fundações, pensando em startups, que tinham o propósito de resolver questões que estavam na periferia, mas não estavam em diálogo. A gente falou, poxa vida, como assim? Estão pensando soluções para a minha quebrada e eu não estou lá para contribuir de alguma forma? Eu não quero ser somente o cara que vai receber isso na ponta, eu quero construir junto, eu quero co-criar a ideia, eu quero ser o cara que de repente vai propor essa ideia. Né? E aí nós criamos essa aceleradora, que nós estamos agora numa terceira turma, olhando o município inteiro e vendo a quantidade de potências que tem nas periferias, pensando soluções a partir das suas dores, a partir do lugar que pisa. Né? Só que, mais uma vez, com esse cuidado, a gente não pode se fechar só enquanto periféricos. Então, a gente vai buscar os apoios de algumas questões que a gente não tem, conhecimentos que para a gente não chegaram, que foi negado. Então, a gente, mais uma vez, faz a ponte. Tem um camarada na quebrada que ele fala um bagulho que a gente acredita muito. Nós somos ponte e atravessamos qualquer rio. E a ideia basicamente é essa, assim, que a gente consiga fazer essa transição. Eu coordeno pedagogicamente a organização, exatamente porque eu fui para a academia, eu fui estudar um pouco mais, eu briguei com 5 universidades, porque não se estudava Paulo Freire, para mim eu tinha que estudar esse cara, para mim ele tem uma notoriedade de conhecimento. Então foi muitas brigas, né, até chegar na universidade particular, que me trouxe um pouco disso, porque na pública, infelizmente, a gente não consegue entrar de primeiro e eu desisti, porque eu cansei de me violar em algumas cenas. Então eu sou a freiriana da casa, né? Eu sou a que brigo por algumas coisas de realidade muito concreta. Então eu chego a ser dura algumas vezes com a minha equipe de trabalho, exatamente por conta disso, de ter uma escuta muito cuidadosa, né? Para que a gente não saia por aí só repetindo o blá, blá, blá o tempo inteiro, né? E mais recentemente eu me encontrei, então assim, a gente que é de periferia, a gente vai se encontrando na trajetória, né? E aí mais recentemente eu me encontrei dentro de uma religião de matriz africana que me permitiu a conhecer um pouco mais das Áfricas que nos compõem, né? Então hoje eu consigo fazer uma conexão muito grande com o rap, que lá atrás eu ouvia com 10 anos de idade, com um camarada chamado Taíde, né, que na época me dizia que o único lugar que tinha na quebrada para se alimentar bem, para estar bem, era um terreiro, e que ele via a mãe dele chegar com essa roupa branca debaixo do braço. E foi o primeiro contato que eu tive com a África. E foi uma música, né? E foi um rap que me trouxe isso. E recentemente, há cerca de 5 anos, eu estou dentro do candomblé. E mais recentemente eu me permiti ser iniciada dentro do candomblé, né? Então, hoje eu sou uma iniciada de candomblé que discuto, entre outras frentes, esse combate ao racismo religioso que está posto, porque eu não acredito na palavra intolerância, eu acredito na palavra racismo, porque quando a gente está falando de uma matriz religiosa que vem da África, que pertence a negros, para a gente é uma briga todos os dias, é uma latência de todos os dias. Então, dividir hoje aqui com algumas pessoas, para mim, é de extrema importância, porque a gente acreditar nesse processo de uma ancestralidade de pessoas que vieram muito antes, de outras narrativas, né, de outras histórias, e que me permitiu estar aqui hoje, né? Então, foi o rap no primeiro momento, uma geração que nasce na quebrada da primeira história, né? Então eu sou a primeira geração que nasce no Jardim Ângela, todos os outros são remanescentes do Nordeste, né? Norte e Nordeste de modo especial. Então tem uma geração que a partir de mim nasce nessa periferia e que já conhece, que já acredita no outro pulsante, e hoje tem uma nova equipe na banca, com 5 jovens incríveis, que não tiveram que passar por essas mesmas dores, mas que a gente sempre relembra por onde que nós viemos, para onde que nós queremos seguir. É um pouco disso. Comentários, declarações de amor. Não? Você quer? Fabiana, eu me chamo Elis, como o Vitor já falou. E aí eu me identifico com toda essa história da periferia, dessa briga e tudo, porque eu sou de Pernambuco, né? E aí na minha família a gente tinha essa briga. E a partir de mim e do meu irmão e um dos primos, a gente conseguiu romper.
Porque, na verdade, a minha família é Tomé e a outra família era França. E quando a gente cresce, a gente não entende por que eles estão brigando, por que a gente não pode atravessar a cerca, por que a gente brinca na escola, mas brinca até o caminho e quando chega na entrada do bairro a gente já não podia mais conversar. E a gente não sabia. E, assim, eu acho que eu continuo não entendendo o porquê dessa briga. Ora era por terra, mas porque um dizia que chegou primeiro que o outro e tinha essa briga por terra, mas com a gente não foi por terra e a família também não podia se relacionar. E aí o meu primo nasceu, porque a minha prima se relacionou escondido com a família França. E aí meio que foi acabando a briga. Hoje meu avô consegue conversar com o vô França. E é muito interessante porque são territórios diferentes, né? Hoje, aqui no Ângela, em São Paulo, e lá era um bairro de Pojuca, Pernambuco, que acontece a mesma coisa. E quando a Adriana fala da gente lembrar sempre de onde vem, eu costumo falar sempre para as pessoas assim, a minha voz mudou um pouco, mas eu não esqueço nunca de onde eu vim, que isso é muito importante para mim. Como que eu vou esquecer isso, né? E quando eu acho que eu vou esquecer, o meu avô lembra. Ele sempre lembra. Então é muito interessante entender que o nosso território conversa mesmo estando distante. Boa noite. Eu sou o Santídio. Queria agradecer ao Marcos pelo convite. Queria dizer que é uma alegria estar aqui do lado de pessoas incríveis e ouvir a história de cada um. Sim, é inspirador, na verdade, ter 4 pessoas pretas aqui para falar suas histórias e eu me alimento bastante dessas histórias. Eu acho que é muito importante para continuar essa caminhada. Eu sou o Santídio, eu nasci no Piauí, no interior da Caatinga, no interior de uma cidadezinha bem pequena. Quando eu era pequena ainda, quando eu tinha uns 6 anos, minha mãe veio para São Paulo, como muitas outras pessoas, e deixou os 4 filhos com os parentes. Então, meus irmãos ficaram com minha avó, outro com a bisavó, e eu tive a felicidade de ficar lá no Piauí com meu bisavô. E minha mãe veio para São Paulo tentar se estabelecer para depois chamar os filhos. E eu fiquei 1 ano com meu bisavô, então a minha primeira infância foi toda passada na Caatinga e com meu bisavô. E ele era uma pessoa que levava a vida num ritmo diferente, uma pessoa serena e essas coisas mais que a idade às vezes pode trazer também. Depois minha mãe me chama primeiro, por eu ser o mais novo, ela me chama para vir para São Paulo. Aí eu venho para São Paulo, ela morava na favela do 9, nos arredores do CEAGESP, no barraco da minha avó. Então ela me chama, depois chama meus irmãos e os 4 filhos chegam e moram aqui com ela na favela do 9 em São Paulo. Essa favela, eu moro lá até hoje, e ela é a segunda Cracolândia de São Paulo, assim, nos arredores dela é a segunda Cracolândia de São Paulo. Então tem bastante tráfico, tem bastante pessoas que estão sujeitas a um caminho errado, vamos dizer. E minha mãe, preocupada com isso, ela me colocou em uma ONG chamada Instituto Acaia, que é uma ONG que tinha a ideia meio que de puxar as crianças no contraturno da escola para ficar lá e não ficar na rua, porque as mães trabalham e tudo mais, e tem todo esse ambiente. Então, eu entrei no Acaia com 7 anos, fiquei lá até os 18 anos, e o Acaia é uma ONG que a ideia é um pouco brincar com arte e ter experiências com artes. Então, eu fiz marcenaria, pintura, desenho, animação, escultura. Tem um momento que eu encontro a gravura, a xilogravura, e resolvo trabalhar com essa técnica. Tive aula com um cara bem legal, chamado Fabrício Lopes, é um cara referência na gravura contemporânea de São Paulo. Também tive aula de tipografia, a gente fazia um livro por ano e ainda participo de um grupo que a gente faz um livro por ano. A ideia do grupo é chamar um escritor
Ele vai lá, senta numa mesa com a gente, vai lendo e a gente vai desenhando. Depois a gente faz esses desenhos de xilogravuras e usa as máquinas do Gutenberg para fazer um livro como o começo da imprensa, em 1400 e pouco, 1500 e pouco. Então a gente faz um livro por ano, a gente diagrama, ilustra, e essa pessoa que faz a poesia lê lá com a gente, é uma troca muito rica. Já tem livro do Arnaldo Antunes, da Alice Ruiz, de um monte de escritor aí que, de certa forma, é renomado. Quando eu tinha 17 anos, eu sabia que ia ter que sair do Acaia com 18 anos, então eu resolvi imprimir tudo que eu tinha de gravura, então eu fiquei com uma grande quantidade de trabalhos, e em contrapartida fui fazer um curso de História e Crítica de Arte com o Rodrigo Naves, que agora é um grande amigo e também é uma referência aí nessa questão de curadoria da arte contemporânea, é um cara referência nessa discussão. Tive aula com ele, trabalhei um tempo para ele, e um dia eu fiz tudo isso como bolsista, né? Cheguei um dia, bati na porta dele, porque eu não tinha dinheiro, bati na porta dele e falei, fiquei sabendo do seu curso e queria fazer, posso? Ele falou, poder não pode, mas entra aí. Entrei, depois ele me chamou para a próxima aula, depois me ofereceu passagem, depois me ofereceu dinheiro para comer, perguntou se eu precisava, então é uma pessoa bem importante na minha vida. E ele sabia que eu fazia xilogravura, e depois de um ano ele pediu para ver os meus trabalhos. Levei essa quantidade de trabalhos grandes que eu tinha, ele gostou muito. Eu já tinha participado de algumas exposições coletivas, então com 8 anos eu tinha ganhado o prêmio Aquisição da Bienal de Gravura de Santo André, tinha participado do Salão de Praia Grande, Salão de Arte Londrina também, mas nunca tinha feito uma exposição individual. E vendia os trabalhos através dessas feiras. Meus amigos do grupo, agora chavuceados, estavam participando da Feira Preta, assim, muito importante. E eu vendia nessas feiras, nesses eventos de arte. Vendia um trabalho por R$150. E quando eu levei para o Rodrigo falou que o mínimo que ele podia me pagar era 1.200. Aí ele comprou 5 trabalhos, ficou muito feliz, perguntou se eu queria mostrar eles em algum lugar. Então, eu falei que queria mostrar esse trabalho, ele ligou para um motoboy, ligou para a dona de uma galeria e o trabalho foi para lá. Então, ficou um tempo meio que lá na galeria, não era mostrado nem nada. E passou-se uns 3 meses e nada acontecia. Eu fui lá pegar esse trabalho, só que eu tenho uma amiga também que fez uma residência no Acaia e a gente trabalhava junto. E ela tinha conhecido que ele é um incentivador da arte jovem no Brasil. E ele estava procurando alguém para ajudar e tal. E a Guga falou de mim. E ele também perguntou para o Rodrigo alguém. E o Rodrigo falou de mim. E esse cara veio. E ele falou, porra, Santídio, vamos fazer uma exposição e tal. Eu pago o catálogo. Só que aí tem outras questões. Aí o Rodrigo falou que fazia o texto da curadoria. Um amigo fotógrafo falou que tirava as fotos todas. E a dona da galeria, que o Rodrigo tinha mandado muito lá atrás, falou que cedia o espaço. Então, através do querer de vários amigos, eu faço a primeira exposição individual em 2016 na Galeria Estação. Foi uma experiência muito interessante, porque foi só através de amigos mesmo. Vendi todos os trabalhos, então foi importante porque eu consegui ajudar minha mãe, consegui comprar um barraco na favela e tal. Antes disso também eu tinha feito um curso de cinema, então eu sou formado em cenografia, fiz esse curso no Instituto Criage, TV, Cinema e Novas Mídias, mas resolvi optar por não trabalhar nessa área de cinema e ficar mais no meio da gravura mesmo. Também durante muito tempo eu trabalhava no CEASA, no CEAGESP. Quando eu tinha dos 15 aos 17 anos eu sempre trabalhei no CEAGESP, carregava caixa, caminhão e vendia na feira e continuava fazendo arte. Aí depois eu sempre fiz essa exposição na Galeria Estação, a galeria pediu para me representar, então ela queria ficar vendendo meu trabalho, fiquei muito feliz com isso, e também estava fazendo várias exposições fora. Recentemente eu escrevi uma exposição para o Sesc,
junto com um amigo chamado Panorama Contemporâneo da Xilogravura. É uma exposição bem interessante que está acontecendo no Sesc Guarulhos, meio que um recorte geracional da gravura paulista que está sendo produzida e tal. Também dou muitas aulas no Sesc, eu fui convidado para dar muitas aulas e desenvolver projetos em vários Sescs. Agora, em janeiro e fevereiro, eu fui fazer uma residência em Nova York, também por um convite de uma instituição lá. Eu fui fazer uma residência, uma exposição no Annex B. Nunca tinha saído do Brasil e isso é uma experiência libertadora, porque esse contato com o outro e com outra cultura, eu acho que nada paga e nenhuma palavra tem o poder de descrever a sensação que é estar nesse contato íntimo e sentir a neve, o calor de outro sol, assim, depois do Equador, então nada paga isso. Então, exposição na Grande Estação, exposição em Nova York. Fui também, quando eu estava lá em Nova York, eu conheci uma representante da França e, de certa forma, a gente conversou e eu fui convidado para participar de uma exposição na Fundação Cartier, em Paris também. Então, os trabalhos já foram para Paris e em julho, se tudo der certo, eu também vou estar indo lá. Eu estou indo para lá. Só que eu também tinha preocupação, tudo com isso acontecendo e tal, e com essa formação de cinema, e as coisas estão dando certo na arte, mas tinha preocupação também de ter uma coisa que é extremamente essencial atualmente, que é uma formação universitária. Porque por mais que você seja bom, às vezes, se esse espaço não legitima isso, você está sempre deslocado e é impossibilitado para você acessar outros lugares. Então, fiz um curso pré-vestibular de 1 ano, estudei bastante, passei na faculdade no Rio Grande do Sul, uma federal, bem interessante, porque eu queria entrar numa pública. Estudei, passei, mas como era muito longe e tinha algumas questões aqui em São Paulo, eu não pude ir para o Rio Grande do Sul. E uma pessoa que eu não conheço ligou para a diretora do curso e falou que se eu passasse em qualquer faculdade particular, ela pagava os 4 anos. E prestei Belas Artes e FAAP, passei nas duas também. E agora eu estudo na FAAP, faço artes visuais lá. E essa é um pouco da história, assim. E o meu trabalho... também fiz uma exposição em 2018, vou participar do Panorama no MAN agora, uma exposição que vai abrir em agosto no MAN, com 3 estilos grandes e 5 monotipias, também é algo muito importante. Estava na SP Arte, na Arte Rio, esses eventos que acontecem. E é isso, meu trabalho, eu faço estilogravura, não sei se alguém conhece estilogravura. E é isso. Então, E o meu trabalho ele tem um pouco a ver com a negação dessa sociedade que a gente vive hoje. Essa sociedade que ninguém vê mais nada, que é tudo superficial. Também tem a ver com isso, também tem um pouco da negação desse ritmo da sociedade. Então, geralmente, meus trabalhos são imagens, sobretudo da infância, imagens que me alegram muito. E eu acho que o que salva também são as coisas alegres, assim. Não adianta a gente só falar da desgraça. Se você quer ver desgraça e quer ver coisa ruim, abre a porta da janela, abre a porta ou a janela e sai e veja, porque está aí. E o meu trabalho é um pouco a negação disso. As pessoas me perguntam muito, mas você mora na favela, tem toda essa coisa, por que seu trabalho não fala isso? Porque eu acho que a gente pode caminhar de um outro jeito também. Essa é um pouco da minha história, eu contei um pouco da versão curta, mas se alguém tiver uma pergunta, fica à vontade. Vai ficar na favela? Eu vou ficar na favela porque tem uma coisa... Eu posso até sair da favela, mas não perder os amigos da favela. Mas eu optei por ficar lá ainda,
porque eu acho que, de certa forma, eu posso ajudar algumas crianças que estão lá e direcionar alguns caminhos também. E eu acho interessante ficar lá, até porque minha família está lá, meus amigos estão lá, todas as minhas relações estão lá, e não faz sentido eu sair de um lugar onde está todos os meus amigos, toda a minha família, todas as minhas relações, e ir para um outro, assim. Acho que é importante a gente estar junto e a gente se ajudar de todas as maneiras, na favela ou fora da favela, mas não pretendo sair. Pretendo sair com todo mundo. Perguntas? Para alguém? Comentários? Não, é que eu fiz a pergunta da favela, que quando ele falou que foi a Nova York e vai a Paris, e eu passei um tempo morando na Europa, e as coisas que mais dava desespero nos meus amigos brasileiros era a vontade de voltar para a favela. Nossa, eu preciso voltar para a favela, eu não aguento mais esse lugar aqui, é tudo muito certinho, muito organizado, né? Então, eu sentia muito isso, apesar de eu não ter vivido na favela nunca, né? Eu não sou um periférico, eu sou... A minha mãe dizia que eu nasci com o cu para a lua, não tem outra forma de dizer isso, né? Eu posso tentar ser uma eufêmico, mas não rola. Eu nasci com o cu para a lua mesmo, né? Então, eu sempre tive bastante coisas assim que sempre foram fáceis, né? Não foi fácil porque, claro que a gente tem... Eu estudei numa escola que só tinha 2 pessoas negras, e é tão difícil quanto estudar numa escola que tem só pessoas negras ou com uma maioria negra. Na realidade, a dificuldade é maior... Desculpa, posso falar, querida? Por favor. Na realidade, a dificuldade de você estudar entre pessoas brancas tem 2 dificuldades. Primeiro, que você sofre ataques raciais diários, né? Você sofre ataques do professor, do diretor, da merendeira e dos colegas, né? O mais grave desses ataques é que as pessoas não sabem que estão te atacando, né? É o que torna mais grave o ataque, porque elas estão tão acostumadas, estão tão dentro dessa instituição chamada racismo, que para elas faz parte do cotidiano chamar você de macaco, dizer... como ouvi uma coisa, falaram para uma moça que eu não consigo... É uma coisa assim que eu fiquei... chegaram para uma negra muito bonita, né? Não nessa escola, mas é uma palavra que eu lembro, né? E falaram assim: nossa, com seu perfil, você, se quiser, pode ser prostituta, né? Então, assim, porque ela era uma pessoa muito bonita. Isso são coisas comuns que a gente ouve no cotidiano. Às vezes não na minha casa, às vezes não na casa dela, mas sempre, todo dia, tem um negro ouvindo essa história, né? Então, eu vivi bem, eu estudei nessa escola, que era uma escola chique, né? Só tinha eu e mais um negro, que é o mais engraçado do mundo, de só ter eu e mais esse negro, que só quando eu tinha 25 anos, estudando na Universidade Livre de Música aqui em São Paulo, fazendo um curso de guitarra com a Laura Campané, é que eu comecei a conversar com um amigo meu que eu encontrei, que é o Luiz Bastos, que é um grande percussionista, e aí a gente conversando, aí ele falou assim para mim: eu estudei numa escola que só tinha 2 pretos. Aí eu falei: que escola que é? Ele falou: arte e instrução. Eu falei assim: eu era o outro preto, né? Então, assim, e a outra coisa que eu queria falar sobre educação, que eu acho que é importante nessa questão racial ligada à escola, e quando eu fui, já com meus filhos pequenos, com meus filhos na idade escolar, eu fui dar uma aula numa escola chamada Ágora, que fica no Embu das Artes. E aí, quando eu fui dar essa aula, ela me fez um tour pela escola. A escola, ela atendia 12 alunos por sala, não mais, né? Todas as salas não tinham portas, então não existia tranca para os alunos.
era proibido entrar dinheiro na escola. Ou seja, as crianças tinham um mundo democrático em que todo mundo tinha um nível igual de valor financeiro. Tinha 2 professores por grupo de aula. É claro que essa escola custa uma fortuna, custará em... E aí eu concluí, olhando o jeito dessa escola, olhando a forma dessa escola, olhando a estrutura dessa escola, que meus filhos, estudando na escola do Estado, estavam sendo preparados para ser empregados daquelas pessoas que estavam a ser preparadas para ser patrões de meus filhos, né? E assim se divide a educação. Inteligentemente, eu pensei no momento, depois eu vi que eu não fui tão inteligente, eu falei assim, o que a senhora precisa nessa escola para que eu possa dar aula aqui? Ela falou assim, a única coisa que eu não tenho aqui é professor de capoeira. Eu falei, sou eu, vou dar aula de capoeira aqui, pode chamar os alunos, deixa comigo. Eu não tinha nem cacife, gente, para dar aula de capoeira. Na época era cordão verde e amarelo. Eu fui no meu mestre Brasília, falei, Brasília, me meti numa encrenca, me tira, e o Brasília me dava aula para poder dar aula para as crianças, né? Mas aconteceu. O nível da escola, ele incluía a estrutura cotidiana, e aí que foi onde eu percebi a minha burrice de colocar meus filhos naquela escola. Que quando você coloca o filho numa escola que hoje seria 4 mil, 5 mil reais por mês, a estrutura cotidiana da escola, ela busca 5 mil reais por mês. Então, eu tinha que pagar o almoço e o café da tarde. Eu tinha que pagar o transporte. Eu tinha que pagar as propostas de viagem que aconteciam durante o ano. Eles viajavam para Bonito, eles faziam formatura em Cancún. Meu filho chegou e falou, vou fazer a formatura em Cancún. Eu falei, tu vai nadando. Vai ter que sair bem antes dos outros para poder chegar lá. No final, quando os meus filhos saíram da escola, eles tiveram que voltar para o Estado. Porque a opção A, eu colocaria eles no Rio Branco, que é uma escola ali de cara horrível, ou colocaria no Siddhartha, que além de ser muito cara, é extremamente cara, né? Que é uma escola, não, é muito cara. E assim, o Siddhartha é tão chique, mas tão chique, que os alunos falam em púlpito. Você sabe quando os alunos vão falar em púlpito, né? É grave, é grave. As crianças aprendem chinês, né? Mandarim na escola. Então, ou eu colocava meus filhos numa dessas duas, ou mandava de volta para a escola estadual. Eles infernizaram a escola estadual. Eles voltaram para a estadual, infernizaram, acabaram com a escola estadual. Só não foram reprovados porque, graças a Deus, são inteligentes, né? Conseguiram passar aquela fase. Mas eles tinham aquela estrutura que aquela escola oferecia e saíram para um mundo que não era o deles. Ou melhor, eles foram para o mundo que não era o deles e quando voltaram para o mundo deles não reconheceram, né? E isso criou sérios problemas que só os terapeutas resolvem, né? Então, essa questão da instituição do racismo, a instituição da educação, qual é a palavra? Da educação trator, eu não tenho outro nome, né? Essa educação que ela sai pisando sobre todo mundo, amassando, transformando todo mundo numa coisa só e colocando algumas pessoas na boleia, né? desse trator, né? Essa educação é a educação que a gente tem mantido no país. É a educação que a gente está querendo reforçar um retorno dela, né? A gente quase conseguiu democratizar a educação. Agora a gente vai voltar ao retrocesso, a um retrocesso muito grande. Eu tenho 63 anos. No meu tempo, nos livros de escola, as pessoas negras não apareciam. Quando apareciam, as crianças vestiam uma camisa listrada, esburacada e tinha mosquinha voando em cima. Quem tem 60 anos por aí vai lembrar dos livros, né? E isso não era incomum, não era ofensivo, não era agressivo. Isso só dói quando a gente vai medir a pressão no posto de saúde hoje e a pressão está 22.
Isso só dói quando você sente dor no coração. Isso só dói quando você vai dar aquele dinheiro que você ganhou para o terapeuta. Isso para quem pode pagar um terapeuta. Isso para a criança que pode ir no posto de saúde e no CAPES, né? Porque quando você chega no CAPES, o seu vizinho fala assim, não vai lá não, que é lugar de maluco, né? Então, a gente vive numa sociedade que ela obriga você a se inferiorizar, e quando você vai buscar ferramentas para mudar essa posição dentro do contexto dessa sociedade, ela te prova por A mais B que você está errado em buscar o seu próprio desenvolvimento, né? Então, por isso, eu acho que lugares, pessoas como o Binho, do Sarau do Binho, o Sérgio Vaz, da Cooperifa, a Fabiana da Banca, quando eu quero falar o nome de uma pessoa, eu sempre esqueço, fala teu nome. A Adriana da Feira Preta, Raquel Trindade, Solano Trindade, Abdias Nascimento, Elisa Larquim Nascimento, pessoas que passaram a vida lutando para que nós possamos hoje estar falando aqui a partir da periferia, a partir da cultura negra. Essas pessoas, elas têm que estar nos livros, têm que estar na nossa conversa, né? Por que se chama Agência Solano Trindade? Por que um jovem da idade do Tiago vai procurar Solano Trindade, né? Quando a nossa sociedade não conhece Solano Trindade, quando a USP não conhece Solano Trindade, a USP não conhece Abdias Nascimento, a USP não conhece o Brasil. Sinto muito, eu estou estudando lá, não é com vergonha que eu falo não, eu falo até com muita honra que eu estou estudando lá, mas ela não conhece o Brasil. Agora estão falando da música, da eurocentrismo, né? Então, do decolonialismo, né? Mas como uma coisa como se tivesse sido descoberta hoje, né? O povo não sabe que tem candomblé na periferia. O povo não sabe onde está a Umbanda, né? O povo não sabe que se você faz e a linguagem do funk saiu de dentro do candomblé, saiu de dentro da Umbanda. O soul saiu de dentro do candomblé, saiu de dentro da Umbanda. Claro que saiu com outra linguagem. O jazz saiu do candomblé, saiu de dentro da Umbanda. Então não adianta ficar achando que essas coisas estão num outro mundo diferente do nosso, né? Está tudo aqui. Então, um talento como o desse rapaz, que eu não entendi o nome dele até agora. Santídio. Então, um talento como o do Santídio não é para ser incomum, gente. Não é para ser incomum, né? Tem gente pra caraca talentosa na periferia. Tem gente que escreve, molecada escrevendo, molecada que sai fazendo literatura, molecada que faz música. Você vai dar aula nas escolas, a criançada rima por qualquer coisa, né? Rima qualquer coisa. Então, qual é a proposta? Qual é a saída? Vamos para o confronto. Então, como é que a galerinha nova vem para o confronto? Vem falando palavrão, vem dizendo que vai comer a xereca da amiga, a amiga diz que vai pegar no pau do outro, e aí fica essa linguagem que é uma comunicação direta com nós, adultos, detentores dessa tal cultura, porque ninguém mais tem o que falar, né? O que eu vou dizer? O que você vai levar para esse jovem da periferia? Chico Buarque? Caetano Veloso? Com que linguagem? Falando sobre o quê? Né? O que Chico Buarque vai falar para a periferia? Chico Buarque fala para a USP. Chico Buarque fala para PUC, né? Para outros lugares, outros mundos. Porque essa linguagem de hoje, ela precisa desse confronto. Então, a forma de você dialogar com o seu filho, com a sua filha que vai no funk, é desligar a Rede Globo. Desliga a novela. Desliga a novela, porque na novela tem sexo a partir das 14 horas. Começa, né, 14 horas, começa a primeira novela, aí a bimbação começa cedo lá. Começa cedo e acaba só no dia seguinte, pelas 5 da manhã, ainda tem gente fazendo sexo na televisão. Aí você vai criticar seu filho porque está falando sobre sexo. Então, a gente tem que rever
o nosso ponto de vista sobre educação, sobre o que é que você quer falar para o seu filho. Você perguntou como você vai falar com os negros? Com a boca, frente a frente, olho a olho, cara a cara. Nós queremos que você fale conosco cara a cara. Nós não queremos ser barrado no shopping. A gente não quer que o segurança siga a gente no mercado. É um saco, é um saco. É um saco você entrar no banco e o segurança ficar te olhando, o gerente só te atende se te conhecer, né? É muito cansativo, gente, é muito cansativo. Então a vida, o cotidiano das pessoas negras é um cotidiano que não é mole não. Se você quer falar conosco, é só não atravessar a rua quando a gente vier no mesmo caminho. Se você vem de lá e eu venho de cá, me diga boa tarde, porque eu vou lhe dizer boa tarde. Não mude de calçada, sabe? Então essa eu acho que é a grande dúvida desse momento, desse lugar que a gente vive, chamado terra, né? Porque não é só aqui em São Paulo, não é? O lugar mais racista que eu conheço atualmente está sendo São Paulo, que é onde eu vivo mais. Mas nos vários lugares que eu fui na minha vida, eu encontrei muitas situações diferentes de racismo. Só mais um pouquinho, tá? Já vou largar, tá? Desculpa. Algumas pessoas falam, mas é por causa da questão econômica. Ok, é por causa da questão econômica. Vá para a fila da primeira classe, no avião. Entre num restaurante chique. Ande com seu Mercedes-Benz. Se você tiver um Mercedes-Benz, você vai ser parado a cada 100 metros. Se você não tem cara de jogador de futebol, você vai ser parado. Se você entrar num restaurante chique, você não vai ser atendido. Se for atendido, o cara vai perguntar se eu entrei eu entrei numa loja para comprar o carro e o camarada falou assim, esse carro você não vai poder comprar. Ele nem perguntou para mim qual carro eu queria comprar. Ele disse que eu não podia comprar o carro. Então, não adianta ter dinheiro, não adianta ter casa bonita, não adianta mudar para o bairro chique, não adianta ir para a escola cara. Se a gente não plantar a ideia da democracia racial na cabeça da gente, pode jogar a ideia fora, que não está valendo merda nenhuma. É só isso. Vitor, obrigado. E vocês todos. É assim incrível poder ouvir da boca de vocês a experiência de vida, que não é a experiência que a gente vive aqui, né? Eu acho que tem algumas marcas e alguns aspectos das falas de vocês que são muito importantes, que dizem respeito à leitura de uma curva, né? Da cultura, de construção da cultura, de revisão da própria história de vida, qual é o lugar de construção, qual é o lugar da resistência, qual é a renovação que precisa existir, né? Bom, eu acho que tem um dos aspectos que eu tive a oportunidade também de viver recentemente numa peça de teatro sobre a escola, com alunos da escola, da rede pública, de diversos lugares da cidade, alguns inclusive do Campo Limpo e do Jardim Ângela. Exatamente, após a peça foram questionados sobre qual era a escola dos sonhos, né? E cada um pôde dizer da sua escola. Inclusive, pôde dizer que nunca sonhou com escola. Depois eu fui conversar com ele para entender exatamente o que ele queria dizer com isso. E independente da escola que eles viveram, alguns estiveram em escolas não tão legais quanto aquelas que não estavam numa escola exatamente legal, mas ela era boa do ponto de vista estrutural. Assim, uma quadra, tinha espaço, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista do espaço. Mas alguns deles puderam afirmar de que a escola que estudavam era a escola que eles mais gostavam. Ou nem sabiam explicar direito por que gostavam da escola, que era tão complicada que estudavam, mas ainda assim achavam melhor do que aquela. E isso me remeteu à dimensão do vínculo, né? Do vínculo. E como que qual é o caminho para a gente transcender essa barreira e olhar o outro de verdade, né? E poder abrir as nossas portas, né? E poder acalmar os nossos seguranças.
E me parece que o único caminho, e é um caminho que vocês perseguem com muita verdade, e que a gente tem vivido junto, graças a Deus, que é a construção de vínculo, né? E a gente só constrói vínculo se a gente convive. Se a gente não convive, se vocês não puderem circular e a gente não puder ir lá, a gente vai continuar sem saber quem o outro é, né? E eu ouvi ontem um dizer que fala assim: o seu inimigo é aquele amigo que você ainda não conheceu. Seu maior inimigo é aquele amigo que você ainda não conheceu. Porque na hora que você chega perto e conversa, olho no olho, na hora que você diz bom dia, na hora que os pequenos detalhes do convívio fazem a diferença, né? Para além do espaço da universidade, que também está se abrindo, que também está despertando para isso, né? Acho que a gente está vivendo isso aqui, é mais uma expressão de algo que, graças a Deus, vocês construíram, né? É nítido, porque para mim vocês são inspiração para o trabalho que eu, como Sede Cultura, junto com o Léo Mello aqui, estamos propondo, e que fala dessa possibilidade de sustentar diálogos e de construir vínculos, né, para a gente avançar, né, em relação a todas essas temáticas que vocês trazem, que é assim, uma honra poder testemunhar, sabe? Ao lado de A por aí, toda essa inteligência periférica que vocês representam, que vocês expressam, que vocês são. E queria agradecer imensamente pela oportunidade de escutar vocês. Eu só queria, para finalizar, né, a gente nunca sai de um lugar da mesma forma que a gente chegou, né? Isso é algo que a gente acredita bastante. Mas de dizer, talvez, para esse menino que você trocou a ideia, que talvez a escola dele seja a melhor do mundo porque ele não conhece uma outra escola, né? Então, quando a gente cruza as pontes, quando a gente vê o quanto que muitas das vezes algumas cenas para a gente é negado, faz sentido a gente querer olhar de um outro olhar, fazer um outro olhar sobre, né? Então, gostaria de fazer um convite para todos e todas. Tem um vídeo circulando, e como eu sou do rap, eu não posso esquecer de citar este vídeo. Tem um vídeo circulando recentemente que fala exatamente desse momento, dessa conjuntura brasileira do qual nós estamos enfrentando, né? Queríamos nós, acho que nós quatro aqui talvez eu posso falar para os quatro, queríamos nós que mais lugares como este acontecesse, né? Que mais trocas como estas acontecessem diariamente, não somente com a gente, mas com tantas outras potências que estão lá na quebrada, com tanta gente que pode parar um tempo para ouvir como vocês pararam, né? Eu acho que é trazer isso para o nosso dia a dia, sabe? Que a gente possa fazer uma vírgula em todo lugar que nós estamos, de fazer essa reflexão, né? Como é que a gente abre um pouco mais a nossa porta, como é que a gente traz pessoas diferentes para o nosso convívio, como é que a gente sai da nossa zona de conforto diária, né? Então, fica aí um convite. Eu sou abusada, gente, eu falei, né, que eu sou abusada. Então, eu vou dizer... Tem um MC que talvez seja um dos mais poderosos no momento e que a gente utiliza muito em sala de aula, né, Micael? A gente utiliza muito em sala de aula. Ele falou recentemente, quando ele fez uma reportagem para Fórum, que ele só ia sossegar o dia que o material dele se transformasse em livro e chegasse na sala de aula. Que ele só teria paz com o rap que ele acredita, se esse rap conseguisse atravessar os grandes muros das escolas públicas. Eu acredito muito que a gente esteja nesse caminho, não com essa conjuntura nacional, mas pelas formas que a gente vem buscando e trilhando como trabalhos de formiguinhas, como este que o Sede Cultura faz o tempo inteiro, de interligar as pessoas, como a Banca faz, como a Solano faz, a Feira Preta faz, e tantos outros, né? E aí fica o convite. Emicida, né? Emicida trouxe um vídeo recentemente que fala exatamente do momento que nós estamos vivendo. E é exatamente porque tantas forças, que ao meu ver são poucas, mas tem muito alarde, mas que tem tanto poder nesse momento, quer nos distanciar. Tem um vídeo chamado Eminência Parda, rolando na internet. Tem que ter estômago para assistir, né? Cada vez que eu assisto ele, me dói um lugar. Mas é importante que a gente assista para saber exatamente aonde que nos pega, né? Aonde que nos pegou quando a gente viu o número de aviões com tanta gente de quebrada dentro,
Aonde é mesmo que nos pegou quando dentro dos grandes restaurantes nós temos famílias nordestinas e famílias pretas presentes? Aonde é mesmo que nos pega? E fazer o sistema reverso, né? Que a gente possa potencializar mais trocas, mais vivências, mais conversas, mais olho no olho com quem é diferente da gente, porque senão a gente não avança. Eu queria só agradecer o Léo Leal pelo esse momento, pela Emily, por vocês 4 de estarem aqui. E eu acho que assim, eu ouvi histórias da vida do se fazendo, né? A vida que foi se fazendo e esse fazendo que nos faz. Então, eu queria muito agradecer que vocês vieram aqui, que vocês estão aqui participando desse festival com a gente. Obrigada. Muito obrigada. Outro dia eu aprendi e achei muito legal que a gente, nós brancos, a gente vive na chave do de que lado você tá, né? E que uma pergunta melhor seria: como é ser você? E hoje eu aprendi muitíssimo, assim. Sinto que a gente cresceu muito com esse presente, que é a história de cada um de vocês. Muito obrigada. E, para terminar, eu fiz uma... Deixa eu ver aqui. Ah, lembrei. Só para terminar bonito, porque foi tão bonito. Pode rapidinho, que o nosso tempo... Bruno já está bravo comigo. Eu estava esperando que você falasse assim, a minha arte é essa e eu sou muito bom, e eu sou o melhor. Quer dizer? Quer? Fala. Vai. O trabalho eu acho que é interessante, assim, quem quiser ver, tá feito convite. Aí, ó, peraí. Calma, ela tá brava comigo, eles vão falar, porque eu quero terminar com o nome deles, eles vão repetir. Mas eu aprendi uma vez que, tão importante quanto as histórias que foram contadas, é a história que acontece entre quem conta e quem ouve. Então, essa história que aconteceu aqui hoje foi muito, muito, muito especial e a gente só tem a agradecer. Obrigado por vocês existirem nesse mundo e estarem aqui hoje dando esse presente pra gente.